Meus irmãos, meus amigos, muito boa tarde, com votos de muita paz. O nosso tema desta tarde se reveste, como todos os outros, de grandíssima importância, pelo que nos enseja reflexionar ao redor da questão moral. Desde as épocas mais prístinas, desde os tempos mais remotos, a questão moral vem merecendo a atenção dos diversificados povos representados pelos seus pensadores, que em todas as épocas despontaram pelo mundo afora. Para que nós possamos enxugar bem a nossa exposição, vamos pensar alguns desses elementos que nas suas épocas se reportaram à questão moral, falaram da questão moral, e alguns deles vivenciaram essas afirmações de caráter moral, até que cheguemos no pensamento moral da doutrina espírita. E para que nós nos situemos, começamos a falar do pensamento grego, da moralidade do pensamento moral entre os gregos, que teve seu ponto culminante nos trabalhos de Sócrates, de Platão, embora outros vários pensadores da Grécia tenham trabalhado em torno dessa questão moral, destacando elementos bastante importantes para a época. É importantíssimo que nós, quando falemos de moralidade na Grécia, ou do pensamento moral na Grécia, nós possamos fazer as transposições cronológicas, para que não assimilemos aqueles conteúdos à nossa atualidade, porque naquela época determinados termos tinham certo valor, certo peso, que hoje já não tem. Por isto, quando estivermos falando da moralidade entre os gregos, nós vamos ressaltar o peso, o valor que cada termo tinha entre eles. Naturalmente que o pensamento moral da Grécia tinha como um ponto de base, um ponto de honra, o que Sófocles desenvolveu com muita mestria, a tragédia. Embora hajam outros trágicos no pensamento helênico, nós encontraremos em Sófocles um trabalho muito importante para destacar essa questão moral. A tragédia grega, entre os gregos, tinha um aspecto trino, um aspecto tríplice, porque ao mesmo tempo que a apresentação da tragédia visava a arte em si mesma, através de uma linguagem escorreita, através de uma encenação perfeita, a busca dessa perfeição era uma ansiedade dos gregos, tinha o aspecto educacional. Então, através da tragédia, os trágicos se propunham a trabalhar a arte em si mesma, mostrando a beleza de que se revestia a encenação, a imitação teatral, teatralizada, ao mesmo tempo que visava a educar as pessoas, porque através daqueles episódios da tragédia, os trágicos pretendiam dizer ao povo o que é que não estava bom na sociedade, o que é que precisava ser modificado na sociedade, e nas devidas proporções, mutatis mutandis. É aquilo a que se presta hoje o teatro, onde determinados aspectos da vida social, negativos ou positivos, são mostrados através da interpretação cênica, e quem assiste tem oportunidade de enxergar ângulos, de verificar aspectos
que no cotidiano possivelmente não tivessem ficado bem destacados. Então, na tragédia grega havia esse elemento também educacional, mostrando, fazendo com que o povo aprendesse a pensar, a refletir e a retificar as suas estruturas. Ora, quando nós pensamos em Sófocles, não podemos esquecer de sua obra Cume, que foi a obra que trata da célebre Antígona, uma das filhas daquele notabilíssimo incesto que todos conhecemos, do casamento de um filho com sua mãe, o célebre Édipo com sua mãe Jocasta. Então, Antígona é filha deste casamento, e Sófocles desenvolve nessa tragédia de Édipo tudo o que ele queria mostrar sobre a relação do povo grego com o respeito às leis da família, que eram importantíssimas à época, chamadas de oikos, e as leis sociais, as leis do Estado, as leis da polis, como era conhecido o Estado, a cidade grega. Então essa luta entre oikos e polis era o objetivo central do trabalho de Sófocles ao apresentar-nos Édipo e toda a situação que desenrola em torno de sua vida. É a partir daí que entra a questão moral, essa análise moral do filho se unindo à sua mãe, embora sem que ele soubesse. Não foi uma coisa consciente, eu vou casar com minha mãe, mas toda uma trama se desenvolve, por isso é chamada uma tragédia. E a partir daquilo se desenrolam episódios muito interessantes que vão culminar com esses ensinamentos estéticos, éticos, morais na obra do notável Sófocles. Mas quando pensamos em Sócrates, nós iremos encontrar elementos notáveis de estruturação de ordem moral que Platão trata de escrever, mais tarde de desenvolver, até que cheguemos a Aristóteles, que vai ser o grande sistematizador do pensamento moral da Grécia. Em todas as épocas havia esse desfecho, esse desfraldar de bandeiras morais. Mas quando chega Aristóteles, ele sistematiza o pensamento moral da Grécia. E ao fazê-lo, nós passamos a ter a ciência de que para Aristóteles e Platão, o ponto máximo da moralidade é a temperança. Para esses pensadores gregos, o auge, o máximo da moralidade é a temperança. E em que consistia a temperança para o pensamento helênico daquela época, aristotélica, platônica? Consistia na capacidade desenvolvida pelo indivíduo de dominar, de administrar seus desejos, suas vontades. Hoje, quando uma pessoa não consegue dominar seus desejos, suas vontades, nós dizemos que ela é intemperante, embora não seja uma palavra muito usada no nosso cotidiano, mas ela é do nosso vernáculo. Uma pessoa intemperante é uma pessoa que não tem limites. E a partir disso nós pensamos que lá na Grécia, ao tempo de Aristóteles, já a temperança, como essa virtude capaz de nos fazer bem administrar nossos desejos, nossas vontades, já era o máximo das virtudes. Quando nós chegamos a ver com Aristóteles o que vem a ser a justiça, Aristóteles proclama a justiça como sendo o ponto culminante da moralidade, aliás, das virtudes.
O ponto culminante da moralidade era a temperança. O ponto alto das virtudes era a justiça, para o pensamento grego. Porque dizia Aristóteles que na justiça estão injetadas as grandes virtudes que mobilizam nossas vidas. Sem a justiça, a sociedade começa a ruir, afirmava o filósofo. Então nós encontramos a temperança como ponto alto da moralidade. O indivíduo será moralizado quando ele consiga dominar seus instintos, suas vontades, seus desejos. E ele será virtuoso no mais alto grau quando ele consiga vivenciar a justiça, quando ele consiga trabalhar bem a justiça. E aí nós começamos a perceber como é que os gregos, pelo menos aqueles que se pautavam pelo pensamento aristotélico, conduziam suas vidas. O que era moralidade para a Grécia? Viver com temperança e exercer a justiça. Então nós começamos a sentir que desse pensamento grego, as coisas ao redor do mundo vão tomando outros parâmetros, vão se desenvolvendo, vão crescendo, e aparecem outras fases da humanidade. Se fôssemos analisar detalhadamente o pensamento moral da Grécia, isso nos exigiria um bom curso, ou um bom seminário, para que pudéssemos apanhar todos aqueles moralistas que apareceram à época e as mensagens deixadas nas suas obras, para que pudéssemos desenvolver pelo menos a contento, para que o entendimento ficasse mais claro. Mas aqui nós não podemos fazer essa exegese do pensamento moral da Grécia, e por isso queremos pincelar, ou pensar, como diz, algumas questões e alguns questionadores da moralidade helênica. Naturalmente que vamos dar um salto para que possamos chegar ao período da Ilustração, que se aloja no coração da Europa Central. E na Ilustração nós vamos encontrar dois elementos que se destacam. Inicialmente nós acharemos Jean-Jacques Rousseau, o notável genebrino Jean-Jacques Rousseau. E na obra de Rousseau, ele vai trabalhar todo um pensamento moral, através de sua obra mais alta, que vem retratar as relações do poder com a sociedade, da sociedade com os poderes constituídos, e a partir daí chegaremos até o Emílio, que é a sua obra máxima no campo da pedagogia, da educação. Do seu tratado social até o Emílio, nós vamos encontrando Jean-Jacques Rousseau num movimento interior, num movimento intelectual de busca de estabelecer padrões de moralidade para a sua época. Estamos no século XVIII. Mas nesse mesmo século XVIII, nós vamos achar uma outra personalidade notável, que se tornou o maior filósofo do seu tempo, Immanuel Kant. Este alemão, e Kant, como nós o conhecemos, trabalhou todas as suas obras em torno dessa questão da moralidade, com pouquíssimas exceções. E o ponto central da moralidade kantiana vai se destacar, vai distinguir-se da moralidade apregoada por Rousseau. Embora Rousseau tenha sido o grande inspirador de Kant, embora Kant haja extraído de Rousseau
umas tantas estruturas do pensamento moral, mas com outras estruturas Kant não concordava. Ao tempo em que Kant vai admitir que nós podemos teorizar em torno da moral e que a moralidade estará calcada na razão, Kant se faz eminentemente racionalista, não admite nenhuma virtude do caráter humano que prescinda ou que possa fugir da razão e tornar-se e continuar a ser virtude. Para que fosse virtude, teria que estar calcado na razão. Já Rousseau pensa diferente. Rousseau tem esse jeitinho de considerar certas coisas que Kant, nos seus trabalhos, não tem. Quando nós lemos seus trabalhos, que não são simples, são bastante complexos, bastante densos de conteúdo, mas muito belos. Não obstante, seja Kant contestado por vários filósofos da sua época e depois de sua época, como o notável Bertrand Russell na Inglaterra, mas nem assim Russell empanou o brilho da obra de Kant, que a grande massa dos filósofos reverencia. Para Kant, nós devemos nos reger pela razão. Para Kant, os nossos sentimentos têm que ser racionalizados, têm que ser racionáveis. Para Kant, se o homem se deixasse mobilizar pela sua razão, ele teria todas as chances de acertar. A moralidade kantiana está calcada na capacidade que tem o ser humano de raciocinar, de usar a sua razão. E não há situação que se possa justificar diante de um equívoco quando o indivíduo não tenha usado sua razão. Para Kant não existe possibilidade de usar a razão, o ser humano, e errar. Então, para ele, todas as vezes em que nós nos equivocamos é porque não fizemos uso da razão. E a partir desse seu estabelecimento, desse posicionamento, parte todo o leque de considerações morais da obra kantiana. Ele foi o grande sistematizador, então, do pensamento moral da Ilustração, do período da Ilustração. E quando Kant escreve as suas questões, ele vivenciava isto. Dizem alguns historiadores que, por certo, à sua época, Kant foi o único que viveu o kantismo. Ele era tão rígido consigo mesmo que para muitos não passava de uma pessoa neurótica. A pequena cidade em que ele vivia, dizem seus biógrafos, costumava acertar os relógios quando Kant passava, porque ele não deixava de passar naquele horário de jeito nenhum. E dizem ainda que houve uma única vez que toda a cidade perdeu a hora, porque todos esperavam o Kant passar e ele estava esperando uma correspondência que ia chegar e se deteve em casa um pouco mais, até que chegasse a correspondência, e todo mundo esperando que ele passasse, e todo mundo se atrasou, porque ele era rigorosamente pontual. Passava sempre por um mesmo caminho. Uma pessoa com seus hábitos, mas com uma proposta de moralidade a toda prova.
Essas coisas que nós vemos nas nossas vidas e nas vidas em geral, da gente ficar justificando um monte de coisas, e eu errei por isso, não, mas eu errei, mas também não foi nada demais. Para Kant, não tem saída. É um erro, é um crime. E ele chega a escrever, respondendo a um outro filósofo francês, Benjamin Constant. Não é o nosso Benjamin Constant, o Benjamin Constant da França, que escreve sobre um pretenso direito de mentir em benefício de alguma situação, ou para esconder alguma coisa de alguém. E Kant escreve um texto que se tornou importantíssimo no estudo ético-moral, sobre se existe esse direito de se esconder uma verdade de uma pessoa. E ele estabelece nesse seu texto, sobre o pretenso direito de mentir, que todos os indivíduos, indistintamente, têm o direito à verdade. Todo mundo tem direito à verdade. Mas ele amarrava isto de uma forma muito interessante. Do mesmo modo que todos os indivíduos indistintamente têm direito ao acesso à verdade, têm o dever de falar a verdade. Claro, se todo mundo tem direito de saber a verdade, é porque todo mundo tem o dever de falar a verdade. Porque se uma pessoa não falar a verdade, alguém vai deixar de ouvir a verdade, que é seu direito. Então, para Kant, não existe essa coisa, não, a gente diz assim uma mentirinha. Para Kant não existia mentirinha, era mentira. E o seu pensamento nos traz belezas impressionantes. Não obstante nós identifiquemos algumas coisas que a gente, com a mentalidade de agora, diria, mas isso é exagero? Mas se a gente parar para pensar, não é exagero. É que nós não estamos acostumados a viver moralmente. Se a gente checar o pensamento kantiano com o pensamento da doutrina espírita, não tem o que tirar nem pôr. O que tem o espiritismo de virtude a mais é que nos ensina a tolerância, a indulgência, a compreensão, essas virtudes sentimentais que são importantes na vida da gente. Essa justiça rígida e absoluta nós encontramos na doutrina espírita, amaciada pelo que chamamos de misericórdia. Então verificamos como é interessante nós irmos detectando o pensamento moral nas épocas. Nós entramos no pensamento moral entre os sociólogos, e sem que a gente vá mexer e revirar mais essas questões, nós vamos encontrar um pensamento notável sobre a questão moral nas obras de Durkheim, Emílio Durkheim, o notável sociólogo da França. Vamos achar análises morais muito importantes em Hegel, na mesma Alemanha de Kant. Vamos achar desdobramentos de estudos morais em Kohlberg, norte-americano, que chega a estabelecer, Lawrence Kohlberg, 6 níveis que os indivíduos deverão ir alcançando ao longo do tempo. E do pensamento kantiano nós chegamos ao imperativo categórico, que Lawrence Kohlberg, por ele influenciado, vai estabelecer nos seus trabalhos. O que vinha a ser o imperativo categórico na obra de Kant? Para Kant,
Aí vamos ver como é que a doutrina espírita pensa na mesma frequência. Para Kant, todos os nossos atos não precisariam ter policiais tomando conta da gente. Como é que a gente deveria agir para Kant? Agir de tal modo que a nossa atitude pudesse ser transformada numa atitude universal. Se a nossa atitude é digna, ela pode ser vivida por qualquer pessoa. Se eu tomo uma atitude que fulano não pode saber, que Beltrano não pode descobrir, que fica feio dizer, é um erro. Vemos a proposta espírita de se viver com a grandeza capaz de fazer uma vida transparente, que está em moda dizer-se transparência, né? A proposta de Kant era essa. Não havia nenhuma necessidade de outras leis a não ser a da razão. O que eu vou fazer hoje, qualquer pessoa do mundo poderia saber e fazer também. Então, quando eu penso em matar alguém, em cima do imperativo categórico kantiano, eu me perguntaria: matar alguém indistintamente poderia ser convertido numa lei universal? Claro que nós diríamos: Deus me livre, então não posso fazer. Se o meu ato não puder ser convertido numa lei universal, não é para eu fazer. Olha Jesus Cristo fazer ao próximo o que queríamos ou que queremos que o próximo nos faça, né? Se eu vou enganar a uma pessoa, eu me perguntaria: o fato de se enganar a uma pessoa, o ato de se iludir a alguém, pode ser transformado numa lei universal? Deus me livre, porque como é que eu vou ter segurança na sociedade, eu sabendo que as pessoas me podem enganar? Então eu não devo enganar aos outros. Olha o direito que todos têm à verdade e o dever que todos têm de usá-la. Então, o trabalho de Kant se resume nisto, que foi chamado de imperativo categórico. E nós vamos achar esse reflexo na obra de Lawrence Kohlberg, que lamentavelmente se suicida aos 48 anos por problema de saúde. Escreveu coisas tão bonitas em torno da moral. O último nível moral estabelecido por Kohlberg, só os anjos podem viver. E ele estabelecia isto, que é uma proposta para a humanidade: os graus sucessivos pelos quais os indivíduos iriam subindo. De modo que nós vamos achar reflexões de ordem moral entre psicólogos, como Piaget, que trabalha de maneira muito curiosa a estrutura do pensamento moral na criança. Como é que se estrutura naturalmente Piaget? Desconhecendo a reencarnação, queria encontrar respostas para o procedimento moral do indivíduo na fase infantil, desde o seu nascimento. Naturalmente que deve ter vivido muitos conflitos, porque há coisas que não se pode explicar no agora. Começa estabelecendo com as crianças os joguinhos de bola de gude, questionando as crianças a partir de 3 anos de idade o que elas acham das regras do jogo. Quem foi que criou as regras do joguinho? Se elas poderiam enganar ao colega no joguinho, por que é que elas enganariam os colegas no joguinho? E ele vai descobrindo que há um período em que a criança ainda não tem uma estrutura legalista na sua mente. A criança age por si mesma, no sentido de que ela joga porque joga. Se lhe desse umas bolinhas, ela ia brincar em cima do sofá, em cima da mesa,
A mesma coisa que as crianças analisadas por Piaget fizeram, as nossas fazem. Se a gente der umas bolinhas para a nossa criança, ela vai rodar com a bolinha no chão por causa do barulho. Ela vai botar no buraquinho do sofá para imitar o ninho, né? Ela vai botar no ouvido. De acordo com a idade, ela vai usar aquelas bolinhas de forma diferente. E Piaget foi analisando isso, foi estudando isso, até que essa criança entrasse numa fase de maior idade, 12, 13 anos, e ele escreveu um livro notável para quem se interessa por essas análises, que é o julgamento moral na criança, hoje retraduzido como o juízo moral na criança. Mas importante é que vários tiveram essa preocupação de sondar esses escaninhos da vida moral dos indivíduos. A moralidade não é uma coisa das religiões e dos religiosos. As religiões e os religiosos têm enfoques muito próprios para essas questões, mas a moralidade, como vemos, esteve sempre presente nas preocupações filosóficas, sociológicas, psicológicas e teológicas. E aí, quando nós chegamos no campo da teologia, achamos conceitos e concepções de moral variadíssimos, de acordo com a fundamentação da crença. Para algumas crenças, era passível de viver-se, o indivíduo, a poligamia. Para outras crenças, a poligamia seria uma imoralidade. Para muitos crentes em várias denominações, a relação libidinosa entre irmãos, perfeitamente admissível. Para outras, é um pecado. Aí surge com o dogmatismo a ideia de pecado. E as pessoas vão se atormentando porque não resolvem suas lutas íntimas, mas têm medo das imposições morais das suas crenças. Voltamos a Kant. Se agíssemos com a razão, ninguém precisaria ficar neurótico com as imposições das suas crenças. Bastaria agir pela razão. Isto que eu quero fazer pode ser convertido numa lei universal. Se não pode, eu tenho vergonha disso. Se não pode, é um barbarismo. Então não vou fazer. E depois que a gente salteia pelas religiões do Oriente, do Ocidente, pelas crenças islâmicas, chegamos ao movimento cristão de há quase 20 séculos. E no movimento cristão nós encontramos o surgimento de várias ramificações que se afirmam respaldadas no ensinamento de Jesus. E nós não duvidamos disso. O que verificamos é que as interpretações é que são variáveis. Nessa situação, sem entrarmos no mérito das crenças do cristianismo, chegamos ao pensamento espírita. E no pensamento espírita, Allan Kardec vai indagar aos imortais, em O Livro dos Espíritos, pergunta 621, o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é muito simples, porque vem em duas palavras: na consciência. Na consciência. E o que é a consciência? Sem que nos adentremos nas análises psicanalíticas da questão, a consciência é o mais íntimo do ser. Se pudéssemos geometrizar isto, seria a zona mais íntima da criatura.
Seria o foco ou epicentro das reações espirituais, das realizações da alma, a consciência. As leis de Deus se acham íncitas, inscritas, injetadas no mais íntimo de cada um de nós. Tudo bem, lá estão as leis de Deus. E Kardec pergunta com seu gênio pedagógico: se as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, qual a razão de as religiões nos virem falar sobre isto? Já deveria partir de nós esse conhecimento, está dentro de nós. E os espíritos respondem ao codificador que nós nos esquecemos ou aviltamos esse código divino dentro de nós. E é preciso que esse código nos seja recordado, despertado. Está tudo lá dentro, como falamos ontem. Mas é preciso se faça uma raspagem sobre o pó, sobre o limo, sobre a fuligem que se acumulou sobre esses códigos de lei divina. Tão desacostumados somos as criaturas humanas de viver isto, de mexer nessas leis, que elas ficam empoeiradas lá na intimidade de nós mesmos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí Allan Kardec, lá à frente, no item 629, vai perguntar o seguinte: que definição se pode dar de moral? E a resposta dos imortais: moral é a regra de bem proceder, a capacidade de distinguir o bem do mal. Então nós começamos a pensar nessa definição do Espírito da Verdade. Kardec pergunta que definição se pode dar de moral. É a regra de bem proceder. Todo código é uma regra. Toda legislação é uma regra. Uma regra de bem proceder. E bem proceder é saber distinguir o bem do mal. Olha que coisa importante. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A moral é a regra de bem proceder. E procede bem quem age de acordo com as leis de Deus que estão na consciência. Vamos chegar a Kant. Agir bem é agir consoante a consciência. E a consciência é exatamente onde está a lei divina. E o reino dos céus está dentro de nós. Então as leis de Deus se encontram neste reino dos céus dentro de nós. E são essas leis que nos ensinam a distinguir, a diferenciar o bem do mal, o certo do errado, o escuro do claro. Viver moralmente é proceder bem. Estou repetindo de propósito. Proceder bem é proceder de acordo com as leis divinas. Leis divinas estão em nossas consciências, onde se acha o reino de Deus. Bastaria que a gente se deixasse reger, em linguagem nossa, por nossa consciência, o que Kant disse razão. Se nos deixássemos conduzir pela nossa consciência, ouviríamos a lei de Deus a nos falar. Quantas são as vezes em que nós, sem exceção, em momentos variados, sabemos, porque a consciência nos diz
que determinada coisa não devemos fazer. Mas nós queremos aproveitar o momento. É o homem velho, é o homem carnal, é o homem barôntico, é o homem denso, querendo aproveitar aquele momento. Eu não posso perder essa chance. Depois eu rezo, peço perdão a Deus, perdoe meu Deus, mas agora... Imaginemos um sujeito quando está paquerando a mulher do outro. Ele sabe que ela é a mulher do outro. Ele sabe que ela tem compromisso. Ela sabe-se mulher do outro. Mas e a aventura? Se eu perder agora? Aí o que a gente faz com a consciência? Calcamos a consciência, abafamos a consciência. Mas diz o Espírito Emmanuel que a consciência é o juiz implacável. Porque depois que a gente fez o que o homem velho queria, essa tampa explode e a gente passa a sofrer depressão. Eu não devia ter feito. Por que eu fiz? Que remorso. Meu Deus. Mas amanhã a gente faz de novo. Vejamos que é o instinto do homem velho. Eu faço, mas me arrependo depois. Mas não adianta, porque nós vamos nos envolvendo em energias densas, em fluidos densos. Se eu já sei que aquilo não é ético, não é moral, não está de acordo com as leis da minha consciência, não está de acordo com as leis de Deus inscritas em mim, não está de acordo com a razão, eu sei disto, fujamos. E quando a tentação passar, eu já estou longe. Graças a Deus eu não fiz. E depois a gente diz assim: se eu tivesse feito, teria entrado numa esparrela. Aí vem o discernimento. A mesma razão que nos puniria se a gente tivesse feito, ela agora nos parabeniza. Puxa, aguentei, hein? Foi duro, que neguinha, né? Que gato que eu perdi. Mas a paz de consciência diz assim: deixa eu ficar com a minha, né? Minha caída do céu. Um aluno na universidade chegou um dia dizendo, ele chegou atrasado na aula, eu fiz uma brincadeira com ele, e ele me disse: Raul, minha sogra, tive que levar minha sogra em tal lugar. Você sabe como é que são as sogras? Eu não sei como é que são as sogras. A minha, Raul, caiu do céu. E porque estávamos em plena aula, desviei a conversa e continuei o nosso trabalho com os colegas. Estávamos fazendo uma dinâmica e tal. E ele, volta e meia, falava alto para eu escutar: minha sogra caiu do céu. E eu disse: você já está perturbando. Você é tão apaixonado assim por sua sogra, que toda hora você está enunciando que ela caiu do céu? E ele disse: não, Raul, minha sogra é um problema. Eu digo: e por que você diz que ela caiu do céu? Caiu do céu porque quebrou a vassoura. A pobre da sogra era uma bruxinha, coitada. Eu digo: tá aí. Pra que isto? Hoje, quando alguém disser para você caiu do céu, pense duas vezes, porque pode ser que a vassoura tenha quebrado no meio do percurso e despencou a condenada. Vê lá. Há muitas coisas que nós já não precisávamos fazer, mas vamos justificando que todo mundo faz. Por que eu vou querer ser bonzinho? Como diz a letra popular: se a Débora quer que o Gregory peque, não vou bancar o bonzinho. Então nós verificamos como é importante essa parada para verificar que moral, consciência, não são coisas que estão lá no Golfo Pérsico, não são coisas que estão debaixo dos pés dos santos nos altares, não são estruturas guardadas
no bojo do Livro dos Espíritos ou da Santa Bíblia. Não. Moralidade é uma prática de vida que a gente adota ou não adota. Lei moral é a lei divina que está íncita em nós. Como Deus colocou em cada irracional as leis que regem o mundo da irracionalidade, o animal sabe qual é o mato que ele pode comer, qual é a água que ele pode beber, qual é a fêmea com a qual ele pode copular. O animal sabe, entre aspas, disso tudo porque ele age por instinto. E porque age no instinto não erra jamais, dentro do seu campo da irracionalidade. Jamais um animalzinho foi comer as folhas do Comigo Ninguém Pode. Ele é animal, mas não é besta. E esse aprendizado, entre aspas, é a divindade colocando nele as leis. E no ser humano, os que somos racionais, carregamos dentro de nós as leis que regem o mundo da razão. E as leis que regem o mundo da razão são as leis morais. A encontrarmos as diversas morais pelo mundo, a moral greco-romana, a moral kantiana, a moral russoniana, a moral de Hegel, hegeliana, a moral de Durkheim, nós temos um código de moral que é a moral de Jesus Cristo. Somos rebanhos seus, somos ovelhas do seu aprisco, e vale a pena nós pararmos para avaliar por que é que nós estamos vivendo de maneira tão imoral. Sim, todas as vezes que nós fazemos aquilo que sabemos que já não devíamos e já não podíamos fazer, e que temos condições de não fazer, nós estamos tendo uma vida imoral, por mais que esse termo pese. O que não é moral é imoral. E quando falta esse conhecimento da coisa, como é o caso dos animais, que agem no instinto dado pela divindade, eles são amorais. E não tem conhecimento do código moral. Nós temos. Jesus Cristo falou disso muito sintetizadamente, mas com uma verdade incrível: fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. O imperativo categórico kantiano: haja de forma que o seu gesto possa ser convertido em lei universal. E aí nós temos tanta coisa para nos guiar. Por isto mesmo, nesta tarde, nesse enfoque bem rápido, que visa nos situar nesse campo da moralidade como uma coisa factível, mas que tem que ser começada. Não vai chegar o dia em que já seremos pessoas altamente moralizadas, querubins. Não, nós vamos nos moralizando aos poucos. Há coisas em que eu sinto que eu posso mudar em mim, e aí tudo vai se acertando gradativamente. Para concluir, um amigo espiritual a quem eu fiz umas perguntas em certa ocasião, quando eu vivia alguns conflitos, porque eu dizia: meu Deus, eu sou espírita, eu conheço tanta coisa, mas às vezes me passa pela cabeça tanta loucura, e às vezes eu me sinto inclinado por essas coisas do mundo. E o benfeitor me disse: meu filho, por que é que você se refere sempre ao defeito do qual quer se libertar? E é assim que a gente faz. Eu não presto, eu não valho nada, como eu sou mentiroso, como eu sou negativo, como eu sou... E diz: por que é que você não se vincula à virtude que quer conquistar? Como eu gostaria de ser verdadeiro, como eu gostaria de ser bom, como eu gostaria de sair desse problema. Então eu vou me nutrindo já da faixa superior para onde eu quero ir, e não absorvendo da faixa negativa da qual eu quero sair.
Porque essencialmente todos nós somos deuses, carregamos esse germe do Criador em nós, essa semente do bem em nós. Somos essencialmente deuses, com D minúscula. Somos espíritos perfectíveis, e tudo quanto o Mestre fazia, nós poderemos fazer, e muito mais, se assim nos dispusermos. Deste modo, queremos deixar essa mensagem sobre a moral espírita, que não é outra senão a moral do Cristo, cotejada com as várias expressões, os vários contextos e conceitos de moral existentes pelo mundo afora. Queremos então agradecer aos senhores e partir para as nossas perguntas. Raul, qual é a diferença entre mentir e omitir? Ou é tudo a mesma coisa? Não há diferenças. Quando nós percebemos que determinada informação vai causar um transtorno muito grande às pessoas que as vão receber, nós modulamos essa informação, diminuímos a sua drasticidade, diminuímos a sua gravidade. Isso não se constitui numa mentira, mas numa nova ou diferente maneira de dizer a coisa. Não estamos deixando de dizer, só que eu poderia dizer: você está com câncer, e a pessoa frágil se suicida antes que o câncer faça efeito. Eu posso dizer: você está com um problema sério, vai precisar de tratamentos. Eu vou deixando a pessoa se aclimatar a uma possibilidade, e o médico vai levando a conversa, ou a pessoa vai levando a conversa, até que a pessoa pergunte: será que é câncer, doutor? Tudo indica que sim. Vamos fazer os exames, vamos concluir os exames. Quer dizer, é uma outra maneira de dizer. Doutra feita, nós nos questionamos: dizer isto a fulano agora, neste momento, vai ajudá-lo ou vai perturbá-lo mais? Imaginemos uma mulher gestante nas vascas de ter a criança, ou no começo da gestação. São duas fases perigosas, para que eu lhe dê um choque de uma notícia brutal. A gente deixa passando os dias e vai lhe dizendo depois, né? Vai lhe dizendo devagar. Nós diminuímos a densidade da verdade. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, por que é que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todas as pessoas, o Espírito da Verdade lhe respondeu de forma muito bonita: a verdade é como uma luz, a qual temos que nos acostumar pouco a pouco. Senão, ao invés de nos ajudar a ver, ela nos cega. Quando nós saímos de um cinema onde estávamos na semi-escuridão, nós saímos apertando os olhos, porque a claridade lá de fora nos ofusca, ao invés de melhorar nossa visão. As pupilas dilatadas para o ambiente escuro, agora tem que se contrair para filtrar os raios solares devidamente. Se nós estamos numa estrada dirigindo à noite, e vem daqueles irmãos em Cristo, aquelas almas puras, e joga aquele farol de iodo nos nossos olhos, nós dizemos tanta coisa boa para ele: Deus te abençoe, miserável. Por quê? Porque ao invés de nos ajudar, nos enceguece. Deste modo, a mentira tem o caráter de eu querer ou tirar proveito dessa situação, ou de levar a pessoa a dificuldades, ou de omitir, de ocultar uma informação à qual ela tem direito. A mentira tem todo um peso próprio, enquanto o esmiuçamento da verdade, a degradação da verdade, conforme Jesus Cristo fez conosco,
É importante. Tenho muitas coisas para vos dizer, mas agora não o podeis suportar. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito da verdade, um outro Consolador, que recordará o que vos digo, dirá o que não vos posso dizer e ficará convosco eternamente. Olha que coisa diferente. Jesus mentiu para nós de jeito nenhum. Ele foi se passando a verdade que naquele momento a gente não podia saber com toda a sua intensidade. Hoje já não é todo mundo que aguenta a verdade, então nós vamos ter que modular isto, mas sem que a gente seja mentiroso. Nós gostaríamos, antes de dar um aviso, o carro ARJ 6000 está em frente ao ponto de ônibus, o Detran está para rebocar o carro. Dentro da doutrina espírita, nós precisamos raciocinar ou aceitar tudo como está. Pobre do espírita que aceite tudo como está. A doutrina espírita é altamente proponente do uso da razão. Allan Kardec chega a nos falar isto ao abrir uma de suas obras, que a razão certamente tem que ser o elemento que nos ajude a enfrentar as situações variadas. É importantíssimo que o espírita não seja Maria vai com as outras, vaquinha de presépio, todos esses epítetos que a gente pode encontrar. É importante que o espírita amadureça. Ah, mas foi o Espírito que disse, mais um motivo da gente duvidar, da gente questionar. Não é o Espiritismo responsável por essa crença cega que paira no nosso meio. Pelo contrário, na questão 627 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a eles, aos imortais, já que Jesus Cristo veio trazer-nos as verdades de Deus, qual a utilidade dos ensinos dos Espíritos? E depois de dar uma explicação inicial de que Jesus falava as coisas de acordo com sua época, sobre parábolas, eles dizem, viemos falar claro, para que todos possam ouvir e avaliar com a razão, para que ninguém possa pretextar ignorância. A razão é um ponto de honra da doutrina espírita. O espiritismo não tem culpa dessa massa enorme de espiritistas que a gente encontra completamente irracional. O nosso movimento, lamentavelmente, ha crescido em quantidade de gente, mas não em qualidade de gente. Ainda encontramos espírita com a pirâmide pendurada no pescoço. A gente acredita nos espíritos, mas sei lá, então de pendura a pirâmide. Se pirâmide resolver esse problema, o Egito não estava do jeito que está, porque lá estão as originais, né? A gente ainda encontra espírita com um elefante com o rabo para a porta de entrada da casa, que é para dar sorte. Mas isso não é ensinamento espírita. A gente ainda encontra espírita com figa de Guiné, com fita do Senhor do Bonfim. E a gente se pergunta, estão usando a razão esses irmãos? A gente acha espíritas que vêm nos propor que a gente receba a mensagem do seu morto. Eu digo, dos meus eu não recebo. Minha mãe é defunta há 40 anos. Tem mensagem dela. Meu pai, meus irmãos desencarnaram nas minhas mãos. E não me faz falta, porque eu raciocino. Eu prego para os outros que o mundo dos espíritos é uma realidade. Eu prego para os outros que a morte não existe. Eu prego para os outros que quem morre vive no além. Eu prego para os outros que nós vamos viver lá de acordo com a nossa vida daqui. E eu que conheci minha mãe, que conheci meu pai e meus irmãos, eu sei quem está bem e quem está comendo uma gabiroba federal. Não vou ficar, eu quero uma mensagem, eu quero notícia. Notícia, que notícia?
Importante que os espíritas raciocinem. Bom, minha mãe era uma mulher nobre. Ela só pode estar bem, senão tudo isso que Jesus ensinou é mentira. Fulano era uma pessoa desequilibrada, não pode estar bem, enquanto não se equilibrar. Porque a morte não nos converte em santos. E por aí afora, o espiritista, mais do que qualquer outro, tem o dever de raciocinar. Quando nós vemos confrades que ouviram falar, é espírito, e já põe a mão na testa e já respira, são desequilibrados emocionais. Quando disser assim, é espírito, aí que a gente aguça todos os sentidos. Prestar atenção na linguagem, na forma, no conteúdo, é o que propõe a doutrina. E o espírito Erasto chega a dizer, é dura a mensagem dele, é melhor rejeitarmos 9 verdades a termos que aceitar uma mentira. Só que o nosso povo espírita está fazendo o contrário, engole todas as mentiras e põe de quarentena a verdade. Raciocinar. E sempre, os espíritos bons não brigam com a gente se a gente usar o raciocínio, pelo contrário. Se nós usássemos melhor nosso discernimento, não haveria tanta obsessão, não cairíamos em tantas esparrelas, não veríamos tantos problemas no nosso movimento como vemos. Então, por favor, ser espírita é ter como ponto de honra reger-se pelo aprendizado intelectual e pelo aprendizado sentimental. Amai-vos e instruí-vos. Temos que usar o raciocínio. O indivíduo é criado em meios distintos, com valores diferenciados, onde muitas vezes nem o meio onde está se desenvolvendo os valores são claros. Como clarificar a moral para estes indivíduos? Nós não temos que ter essa preocupação. Cada um reencarna no contexto para o qual está habilitado. Deus não erra. Se eu estiver conversando com um muçulmano, eu não posso querer convertê-lo à minha maneira de pensar, tampouco me dobrar a sua. Por quê? Porque como Jesus nos ensinou que a cada um será dado conforme as suas obras, e a quem mais é dado, mais é pedido, se a ele não foi dado essa capacidade, não lhe será cobrada aquela equivocação. Imagina se nós matamos uma pessoa no meio da rua, e se um primitivo selvagem mata uma pessoa no meio da rua. O crime é o mesmo, mas os móveis não. Na cultura do índio, matar tem um peso, tem um valor. E o Criador leva em conta isto. Ele não será tão responsável como eu, que tenho vastíssimas noções de tudo que está por aqui. Quando nós estudamos as doutrinas do direito, nós aprendemos aqui na Terra que há crimes culposos e há crimes dolosos. Estes são mais graves. O doloso é aquilo feito com intenção, e o culposo foi não intencional, mas foi um indivíduo que cometeu. A lei humana falível respeita isso, observa isso e diminui a pena. Ora, imaginemos a lei divina, imaginemos o pensamento cósmico de Deus. Quando nós queremos injetar a nossa cultura, nossa maneira de pensar, nossa ideologia em indivíduos que estão em outro nível, nós é que estamos equivocados. Se a gente sai daqui e vai para a Amazônia inculcar espiritismo na cabeça dos indígenas, que adoram o sol e a lua, e agora eles vão ter que pensar em Allan Kardec, a cara de Allan Kardec vai ser uma lua para eles, né? Claro que eles vão se fanatizar, eles não entendem. Os nossos valores, quando eu falo Allan Kardec, eu dou um peso. Quando eles falam Allan Kardec, eles dão outro. A palavra é a mesma, mas o peso é outro.
Então nós não tenhamos essa preocupação. Ai, como é que vão ficar os muçulmanos? Vão ficar ótimos, porque o que eles estão fazendo está dentro do psiquismo deles. Agora, se eu fizer o que eles estão fazendo, degolar o outro no meio da praça, cortar a mão do ladrão, ainda na pena de talião, claro que eu vou ser muito mais culpado ou responsável por isto, porque eu já sei que não é assim que nós devemos agir. Por outro lado, aqueles espíritos que tiveram a cabeça degolada, a mão decepada, eram espíritos ainda tão rudimentares que só obedeciam a essa lei. Por isso nasceram lá. Quando a gente vai aos Estados Unidos, que o brasileiro adora e ama, e a gente diz assim, puxa, mas que trânsito maravilhoso. Como é que se dirige? Não é Nova York, eu estou falando dos Estados Unidos. Nova York já é Brasil. Quando a gente diz assim, mas como é que trânsito, que gente disciplinada. Não é verdade. Eles temem o preço que eles pagam pelas multas, porque lá se cobram multas. Aqui eu sou parente do guarda, eu sou parente do deputado, eu sou parente do general, ninguém me cobra nada. Então verificamos que nós na terra somos muito similares. Por que é que lá eles andam assim um atrás do outro, ninguém ultrapassa 75 milhas? Porque se a polícia pegar, ele é um pobre coitado, perde a carteira, vai para a cadeia, paga a multa. E diz a voz popular, pelo menos no Rio de Janeiro, que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Quando a gente os vê nos países dos outros, é que a gente sabe quem eles são. Então, verificamos que as pessoas agem de acordo com a sua cultura, com aquilo que foram acostumadas a fazer. Nós vivemos num país assim que tem algumas baguncinhas organizadas, mas à medida que a gente vai mudando de dentro para fora, não volta. É diferente da gente viver debaixo de um medo, de um pavor, e na primeira oportunidade a gente se solta. Vamos distinguir isto. Aqueles que foram criados, que nasceram dentro de uma cultura, a cultura japonesa do harakiri, o suicídio honroso. Como é que Deus vai, através de suas leis, analisar o suicídio pelo harakiri do mesmo modo que analisa o suicídio de um carioca no Rio de Janeiro, de um curitibano aqui, com toda essa visão que a gente tem de lei divina, de evangelho? Lá eles não conhecem evangelho. De Jesus, não. O japonês não é cristão. Culturalmente falando, eles têm outros valores. Então Deus sabe disto. Na Índia, eles têm outros valores. Tanto que aqui a gente queima, a gente sepulta o cadáver, no máximo leva ao crematório, que ainda não é uma coisa muito comum, mas lá é de praxe queimar o indivíduo, jogar os restos nas correntezas dos rios. E aí? As coisas que eles fazem na vida estão correspondendo à sua psicologia, ao seu psiquismo. A forma como que a divindade analisa os atos de lá e analisa os atos de cá tem que ser formas diferentes. Não nos preocupamos com aqueles que são diferentes de nós. Como nós vamos ter facilidades diante da lei divina que outros indivíduos não terão, porque já conhecerão coisas que a gente possivelmente desconheça. E assim sucessivamente. As leis de Deus são as mesmas para todos, mas ajustadas ao nível de cada um, porque Deus é amor. Como aceitar que devemos agir pela razão, quando no Livro dos Espíritos, questão 75, nos é dito que há situações onde o instinto é um guia mais seguro, já que não é corrompido pelas paixões? Mas isso é verdade, mas não são questões morais. Onde o instinto entra para nos fazer felizes, não é questão moral, é questão de preservação da espécie. Se nós estamos atravessando uma via, uma estrada, tranquilos, né?
e a gente ouve uma buzina de uma Scania, comecemos a raciocinar para saber o que é que vem. A gente acaba no centro espírita, lá na sessão. O instinto nos faz saltar. E depois que a gente salta, ai, se eu não pulo. Claro. Na hora em que eu estou num lugar qualquer e sinto uma picada de inseto, imediatamente a mensagem foi lá onde tem que ir, nos campos cerebrais. A resposta do ser inteligente veio e instintivamente nós batemos. Ora, o instinto não desapareceu de nós, mas na fase da razão, ele só é bem-vindo para as coisas que não são morais. Porque senão a gente abole o casamento, abole a paternidade, a maternidade, a gente age por instinto. Não, hoje eu quero ficar com aquela dona, não, hoje eu quero ficar com aquele cavalheiro, não, hoje eu não, não, hoje eu estou assim querendo uma neguinha, não, eu quero uma loura, não, eu quero um louro, porque o instinto faz assim. Não, nós, no campo moral, temos que nos conduzir pela razão. É onde está escrita a lei de Deus, é lá dentro. Agora, o instinto é lei de Deus também. É a herança dos reinos inferiores que a gente porta. Reino inferior não é dizer que é ruim. Reino inferior é que é antes do nosso. Os animais não são piores que nós. Os animais são menos desenvolvidos que nós. Diferente. Ora, quando vem um cisco no ar, instintivamente nós apertamos os olhos. Quando alguém joga uma coisa, instintivamente nós fechamos os olhos. Ninguém raciocina, deve ser uma caixa de fósforo, deve ser uma barata voando. Fecha ou não fecha os olhos? Não tem sentido, é instintivo, né? Então, se a gente está falando e sente que engoliu um mosquito, automaticamente nós pigarreamos, no sentido de prender, de deter aquele corpo estranho. Instinto, né? Então é óbvio que o livro dos Espíritos está coberto de razão, mas não se refere à moralidade, porque se fosse verdade estaria se desmentindo, né? Se autodesmentindo. As influências externas, tais como a TV, cinema, etc., nos influenciam moralmente? Bastante. Nos influenciam, mas não nos arrastam. Sofrer influência é uma coisa, deixar-se levar pela influência é outra. Há diferenças? Há diferenças. Allan Kardec pergunta se há arrastamentos irresistíveis. E os espíritos dizem que se fosse irresistível, ninguém teria a culpa. É um arrastamento irresistível. Ninguém resiste. Mas se uns resistem e outros não, o arrastamento já não é irresistível. É que nós somos ou nos fazemos frágeis demais. Então, nós sofremos influências da televisão quando carregamos aqueles valores ainda por dentro de nós. Quando já não carregamos aqueles valores, vamos dizer que esteja passando uma novela onde o marido de uma e se vincula à filha da amiga da outra, aquela coisa doida que a gente vê nas telenovelas. Se nós gostamos disto, ainda que não verbalizadamente, essa coisa nos influencia. O que tem? Tem nada demais. O amor é assim, o amor é cego. Isso é amor. Porque eu começo a achar justificativa para uma coisa que eu aceito. Mas se os meus valores morais já cresceram, eu digo, mas que absurdo isso, meu Deus. Onde se viu? Estamos no fim do mundo. Às vezes as pessoas verbalizam assim. Às vezes elas não verbalizam, mas mudam de canal. Vemos como é curiosa a nossa situação na sociedade.
Todos nós falamos mal da televisão, com poucas exceções. A programação da televisão é uma coisa horrível, mas a gente não desliga nunca. Todos os dias a gente sabe de todas as programações horríveis da televisão. É porque a gente gosta. Ai, que novela, meu Deus. Do primeiro ao último capítulo. Eu assisti do primeiro ao último capítulo. Ai, que filmes violentos. Mas eu os assisto. Se nós não assistíssemos, cairia o ibope das emissoras e eles teriam que trocar de programa. Eles vivem disto, porque de acordo com o número de telespectadores, eles colocam as propagandas que lhes dão dinheiro. É maior número de pessoas assistindo. Se eles sabem que ninguém ou pouca gente está assistindo naquele horário, eles perdem patrocínio. Eles têm que mudar de programa. Mas se nós gostamos, eles apimentam mais. Humberto de Campos escreve através de Chico Xavier, Humberto de Campos Espírito, no seu livro Mensagens da Além-Túmulo, que ele lamenta o tempo em que ele, na terra, não era religioso, se dizia ateu, e escreveu coisas bastante picantes. Depois escreveu o Conselheiro 20, ou o Conselheiro XX para muitos. Ele lamenta ter oferecido um material psíquico de tão discutível qualidade. Ele usa termos próprios. Mas ele também reconhece que ele só oferecia aquilo porque havia consumidores. A lei econômica da oferta e da procura. Qual é o escritor que vai continuar escrevendo um monte de obras e publicando-as se ele sabe que não tem leitores? Então nós verificamos que essa onda de negativismos que está na programação das mídias se deve à nossa aceitação coletiva. Então influências há. O artista apareceu lá com um brinquinho na orelha, no dia seguinte a garotada está toda com um brinquinho na orelha. Apareceu a artista de mini saia, de micro saia, de short, não sei de quê, ppp. No dia seguinte, em todas as lojas já tem aquilo e o povo está vestindo. Não se questiona se aquilo é moral, se aquilo é imoral, se é digno, se é indigno de mim. Eu não estou vivendo moralmente para agradar aos outros. Eu tenho que viver moralmente para eu ser feliz, Então a gente vê, há pouco tempo, teve uma moda, as mulheres se dizem, com devida permissão da mesa, da presidenta da mesa, as mulheres se dizem sempre muito livres. Agora nós somos livres. Mas elas vestem o que os costureiros fazem. E aí tinha um vestido de elástico, né, que elas iam andando, o bicho ia subindo, parecia uma linguiça vestida. E aí a gente notava que aquilo elas estavam vestindo porque estava na moda. Elas não gostavam daquilo. E aí quando os rapazes começavam a olhá-las, elas começavam a puxar aquela linguiça e que subia de um lado e que baixava do outro. Por que vestiu? Por que é que vestiu? Aí a outra vai de micro saia e começa a puxar. E senta, não tem como puxar, não tem que puxar. Se puxar mais arrebenta. Por que é que vestiu? É porque aquilo é uma mentira que ela gosta de viver. Porque é livre. Lê do engano. Elas só vestem o que os homens querem que elas vistam. Ainda são escravas, fingindo que são livres, lamentavelmente. Fazem o aborto que os homens induzem a que façam. Usam as drogas que os homens induzam a que façam. Usam as pílulas que os homens fabricam. Todas livres. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Obrigado. Allan Kardec teve ensejo de perguntar aos espíritos, questão 821,
de O Livro dos Espíritos. Qual a missão mais importante? Aquela que Deus deu aos homens ou aquela que Ele delegou às mulheres? Vemos que a França era uma sociedade machista. E a resposta foi desconcertante para os machistas. A missão da mulher é mais importante do que a do homem, diz o Espírito da Verdade. E justifica. Porque é ela que o educa. Se ela quiser, ela muda o mundo. Quem é que constrói o filho machista? Isso aí não é coisa de homem, larga isso, menina. Chorar é coisa de mulherzinha, hein? Para de chorar. Tem muita mulher nessa casa. Sai, isso é serviço de mulher. Quem é que fala isto? É a mãe. E esse filho vai ser esposo, vai ser dirigente, vai ser militar, vai ser profissional, de qualquer outra área. Então nós temos que parar para pensar que a moralidade é uma coisa que nos faz feliz, não é uma vitrine. Eu não tenho que ser moralizado porque os outros me aplaudam e vejam que eu sou moralizado. Eu tenho que ser porque é lei de progresso. Eu preciso me libertar de mim mesmo. Então, a questão moral é muitíssimo importante para nós. Vale a pena pensar nisto, porque nós estamos fingindo que somos livres. Cada dia mais escravos de tudo. Recentemente, há uma semana, assistindo à televisão, os senhores devem ter visto, as cifras de fumantes no Brasil aumentou em 30% nos últimos 6 meses. E a maioria de jovens. O que é que está acontecendo, meu Deus? O mundo inteiro fazendo propaganda anti-fumo. Aí a gente se deixa arrastar pela propaganda da televisão, que aparece só de noite. Dia Mundial de Combate ao Fumo, propagandas contra o fumo, no próprio maço de cigarros é obrigado a vir. E a pessoa não está nem aí. Aí depois morre e vem a família, eu quero notícia. Está baforando no além essa peste, né? Virou locomotiva no além, tá uma coisa lá, né? Não tem jeito, né? Que notícia que eu vou dar? Então as coisas são assim, a gente vai fingindo o quê? Fingindo o quê? Né? Não dá mais, não dá para ser feliz dessa maneira. Última pergunta. Para a doutrina espírita, como fica o perdão para quem comete uma imoralidade? Para a doutrina espírita, há sempre perdão para tudo. Porque quem somos nós para julgar a imoralidade alheia, se também nós precisamos de perdão para as nossas? E a imoralidade deixa de ser, diante do conceito espírita, essas coisas gigantescas, não é? Matou alguém, roubou o banco. Imoralidade para nós passa a ser o descumprimento da lei divina. Quando eu trato uma pessoa com desatenção por causa do seu nível social, isso é uma imoralidade, porque não é isso que manda a lei divina, que prega a igualdade entre os seres. Quando eu sou ingrato com minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu irmão, com meu amigo dentro de casa, isso é uma imoralidade. Embora não seja uma imoralidade com aquela repercussão de um grande crime social. Mas de acordo com o nível do meu conhecimento das coisas, essa ingratidão poderá ser mais grave do que aquele crime social que as mídias noticiaram. Porque aquele cidadão podia ser um ignorante das leis. E eu as conheço, tenho-as acordadas dentro de mim. Então é muito importante que a gente saiba que o Espiritismo prega sempre isso para nós. O perdão das ofensas. O Evangelho segundo o Espiritismo é de uma nitidez meridiana.
O Livro dos Espíritos, no item 886, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus, e eles dizem 3 momentos: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E para concluir sobre o perdão, gostaria de contar-lhes alguma coisa que ouvimos ao lado de Chico Xavier e que já contamos a algures. Estávamos no grupo espírita da Prece, aproximadamente uns 15 anos, e víamos que uma senhora que viera do estado de Goiás, pelo que nos diz, muito bem vestida, muito bem apessoada, mas a gente via que era uma pessoa simples de trato, muito boa pessoa. E ela vivia a cata de uma oportunidade para falar com o Chico. Ela queria contar alguma coisa para o Chico. A gente percebia que ela ia abrir a boca, alguém interrompia, e isso foi durando a noite inteira. E ela ali. E o povo dando os livros para o Chico autografar, e ela por ali. Saía, tomava uma água, um cafezinho, voltava, estava por ali. Se esgueirava no meio do povo, estava perto do Chico. Lá pelas 3 da madrugada, já com o grupo parcialmente desocupado, poucas pessoas, os amigos mais íntimos, ela conseguiu um banco ao lado do Chico, na quina da mesa. E ela sentou-se, feliz da vida. E o Chico lhe fez um agradozinho na mão. E o tempo foi passando, houve uma chance e ela atalhou. Ah, seu Chico, eu vim aqui porque eu tenho certeza que com o que o senhor me disser eu resolvo meu problema. Eu só vim aqui porque eu precisava decidir minha vida, e o que o senhor me disser é o que eu vou fazer. E o Chico: que é isso, minha filha? Mas que é isso e tal e coisa? E ela começou a contar o que é, de que se trata. E ela contava sem vexame. Era o problema com o seu marido. Era uma mulher casada há 32 anos e começou a contar os defeitos do seu marido. Não contava como quem quisesse diminuir o marido. Ela contava como alguém que estivesse sofrendo com um problema que o marido não queria se corrigir, ou não podia se corrigir, ou vivia daquele jeito durante todo o tempo do casamento. E depois que ela contou, se emocionou, e todo o grupinho que estava ali ficou prestando atenção na conversa dela, porque ela falava num tom mais alto e não havia como não ouvir. E o Chico ouviu com atenção, autografava um livro, dava atenção para ela. E lá pelas tantas ela concluiu o relato. E aí, seu Chico, o que é que o senhor me diz? Coisa séria, né? E o Chico: minha querida, minha filha, Jesus já deixou a lição. Jesus já ensinou que é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Fez outro afagozinho na mão dela. E ela ficou com a mão no queixo assim, como quem estivesse fazendo as contas. E o Chico continuou autografando, e dali umas 10 pessoas passaram, e ela disse: seu Chico, eu tinha a certeza que eu ia sair daqui com a solução. Graças a Deus e ao Senhor. Segunda-feira, será madrugada de sábado para domingo, segunda-feira eu vou pedir o desquite. Peraí, minha filha. Aí o Chico: peraí, o que houve? Acho que você não entendeu direito. Aí nós ficamos sobressaltados. Como é que o Chico vai sair dessa? O senhor não disse, seu Chico, que tem que perdoar 70 vezes 7? Eu fiz as contas. Eu sou casado há 32 anos e já perdoei há muito mais do que isso. Vou pedir o desquite. E o Chico: minha filha, não é bem isto. Alguma coisa está errada, eu acho que eu não me expressei bem. Como é que é mesmo o caso? E ela contou tudo de novo. Aí falou coisas que não tinha falado a primeira vez, tinha esquecido, esqueceu de coisa que tinha contado. E nós ficamos sabendo de mais coisa do marido dela. E quando ela acabou de contar: mas não é isso, seu Chico, eu não tenho que pedir o desquite. Chico: não, minha filha. Mas o senhor não disse que era para perdoar 70 vezes 7? Sim, minha filha. Jesus disse que era para perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro, minha filha. Aí ela olhou para ele e disse: ah, seu Chico, então nem na outra encarnação eu me separo dele. E a história acabou com o perdão mal entendido voltando às boas marés. Que Deus nos abençoe, que nos faça felizes.